Bom, aqui está dizendo que a gente está ao vivo. Deixa eu ver aqui no Facebook, viu? Tá, deixa eu entrar. Vamos ver se ao vivo aqui. Aquele Peraí. mesmo, aquele mesmo link que você me deu, eu posso usar ele e entrar no Facebook, Não, né? você tem que olhar no Facebook se você está ao vivo comigo. Eu acho que tá, peraí. É porque a minha conexão aqui no computador tá horrível. Estamos ao vivo. Ok. Não vi não, Tá me mas você está ouvindo? dizendo. Tenha calma, a gente chega lá. Deixa eu atualizar aqui o meu. Bom, tá me dizendo aqui que a gente tá ao vivo. Então estamos. Muito bem, estamos ao vivo, Lu. Aê! Agora sim. Chegamos. Boa noite para todo mundo. Estamos ao Boa vivo aqui no noite. meu Facebook. Boa noite, Lu. A partir de hoje, a gente vai estar. Toda sexta-feira eu vou estar aqui no meu Facebook. É uma live que eu quero muito fazer no Facebook, porque eu ainda acredito muito no Facebook como uma ferramenta de transmissão de ideias em massa. O Instagram vem ganhando uma importância muito grande nesses últimos anos, nesses últimos tempos, mas o Facebook continua sendo um instrumento muito importante, principalmente para as pessoas que ainda não têm essa familiaridade com essas outras ferramentas, né? E que acham que o Facebook ainda é uma ferramenta muito importante. A gente não pode abandonar essas pessoas, a gente não pode abandonar esse público, e é por isso que, e é por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa live no Facebook. Eu vou estar aqui, você que me acompanha nas minhas redes sociais, eu vou estar aqui toda sexta-feira fazendo uma live com gente interessante, com gente que tem o que falar sobre esse momento atual que a gente está falando. E a primeira pessoa que eu quero trazer aqui para essa minha live de hoje é uma das minhas melhores amigas, que parece que a gente está pertinho aqui, um do lado do outro, mas a gente está bem longe. Eu estou aqui em Arapiraca, Alagoas, nesse momento, e essa moça aqui do meu lado, está lá em Salamanca, na Espanha. Luciana Santos, minha amiga Olá. desde o tempo da Faculdade de Ciências Sociais, lá da UFAL. Isso já vai algumas décadas, né, Lu? Não vamos dizer quantas, mas Não, senão você entrega a minha idade. é a minha também. Mas, enfim, a gente vai conversar principalmente sobre a experiência da Lu já há tantos anos na Espanha, tantos anos num país com uma cultura totalmente diferente da nossa, totalmente não, né? Mas bastante diferente, com as suas peculiaridades e, obviamente, principalmente, como é que a Luciana encarou essa pandemia do coronavírus, estando morando em outro país e principalmente tendo testado positivo para a doença. Para quem não sabe, a Luciana foi uma das infectadas pelo coronavírus e, graças a Deus, sobreviveu, está aí, bem como vocês estão vendo, para contar a história para a gente. Eu estou aqui, viu, Lu, com a minha neguinha, em homenagem a vocês. Foi a última viagem que eu fiz. Isso foi a última viagem que eu fiz a Salvador. E eu esperava fazer outra viagem para Salvador esse ano, mas aí veio a pandemia e atrapalhou o meio de campo todinho. Lu, vou chamar você de Lu porque a gente se chama de Lu, obviamente. Claro. Bem-vinda, minha amiga. Boa noite, quase madrugada aí na Espanha, né? Pois é, aqui são as 11h12 da noite e é de verdade que quase madrugada, mas é um imenso prazer falar contigo e então a gente faz um sacrifício, né? Quase curada é modo de dizer, porque o Covid ele deixa sequelas bastante significativas, né? Há quase 90 dias, eu ainda me considero em recuperação, quer dizer, os médicos, né? Ainda me consideram em recuperação, porque eu fiquei com um pulmão bastante comprometido e fazem poucos dias fiz uma outra radiografia e sigo com uma mancha aí no pulmão e tudo, e bem, para não deixar esquecer, né, que eu fui marcada pelo vírus.
Assim que, mas bem, como você disse, eu estou contando história, isso é algo a se comemorar. E algo a contar também, né? Porque se sobrevive, apesar de tudo, se sobrevive do coronavírus. Não sei se sorte, ou se realmente não havia chegado a minha hora, eu acredito muito nisso. E então, é de verdade um prazer falar sobre essa vitória, essa recuperação, no momento em que tanta gente no Brasil tá passando por ela, né? De um modo tão, para a gente que está distante, angustiante ver o descaso das autoridades políticas aí a respeito dessa pandemia. Ô, Lu, vamos começar falando E das coisas. Lu, sim, sim. peraí, Lu. Vamos começar falando das coisas ruins primeiro, para a gente se livrar logo delas, né? E aí a gente termina, a Com as nossa coisas live boas. falando de coisa boa, que fica aquele gostinho, né? É melhor, né? Claro, Eu prefiro claro. assim, você. Claro, o ruim primeiro, claro, claro. Pronto, então vamos lá. Primeiro deixa eu perguntar da sua experiência com a doença. Como é que foi? Você estava. Você cumpriu a quarentena. Como é que você imagina que pegou a doença e quais foram os primeiros sintomas assim do que você estava sentindo? Na realidade, até hoje é uma incógnita a maneira como eu adquiri a doença. Eu lembro que a princípio Manda um de abraço para a fevereiro. Evelina aí, ó. Olá, Tá vendo a gente? Evelina! Aproveito e mando um abraço também para as caras de rã, que estão me pedindo que fale sobre elas, assim que. Oi! Pois é, eu lembro que a princípio de fevereiro, logo nos primeiros dias de fevereiro, quando a gente escutava falar da pandemia na televisão, eu comentava com meu companheiro que isso seria mais um caso como o ébola, né? Que acabou, pois ficou todo mundo na expectativa, ficou todo mundo com medo, e isso acabou ficando só em África. Então, boa noite, Rodrigo. Então, eu acabava dizendo que eu Rodrigo. achava que isso não ia chegar tão longe. Então, e muito menos que eu fosse, né, ser uma das agraciadas. E eu lembro que, desde essa época, eu já estava com uma sensação de que ia ficar gripada. Eu estava o tempo todo esperando uma gripe, que ela nunca veio. Ô, E Lu, foi. Sim? Lu, em tempo, você já tem uma comorbidade, você é asmática, né? Pois sim. Sou asmática, sou Hum. obesa. Então, tudo isso são comorbidades que antecedem, né? E assim, que é uma boa porta de entrada para o vírus. Mas, de todas as maneiras, eu vinha sentindo essa sensação de que eu ia ficar gripada. E eu dizia, já tem pólen, porque eu tenho bastante alergia nessa época ao pólen. E eu dizia, já tem pólen. Porque eu sinto o pólen, sinto como se eu fosse ficar gripada. Fui ao médico várias vezes e me disseram que era uma gripe. É uma gripe das vias altas e, bem, tome paracetamol. Justo na semana que aqui entrou a pandemia, né, antes de levantarem o estado de alarma, eu comecei a me sentir realmente mal, com febre e tal. E o Como era meu se médico sentir mal? aqui era, pois, uma sensação de cansaço extremo, uma sensação de. Não conseguia respirar. Não, eu não tive esse tipo de sintomas, né? Eu simplesmente tinha um cansaço extremo e me sentia, pois, como quando você trabalha muito e ao final do dia você está esgotado, né? Sem forças para nada. E aí eu tenho um filho de 3 anos, então é uma vida bastante corrida. E eu estava esses dias assim, em plano, não posso mais com ele, nem com a vida, nem comigo. Quando eu comecei a sentir febre, era uma febre de 39 graus, 39, 40, que ela A não febre alta, né? tomava paracetamol, a febre baixava e 3 horas depois, ou seja, o efeito do paracetamol, né? 3 horas depois ela voltava a remitir ao mesmo, a mesma temperatura, 39, 40.
meu médico dizia, não pode ser, aqui o sistema de saúde, ele funciona com os médicos, o sistema de saúde é público, né? E você tem um médico de cabeceira, que chamamos, seria o seu clínico geral, que você acude a ele e daí ele te deriva a outras especialidades, mas é a primeira porta de entrada para outras consultas, né? Então, eu fui no meu médico de cabeceira e ele dizia, não pode ser o Covid, não pode ser o Covid, porque você só tem febre, isso é uma gripe. E me dizia, é uma gripe das vias altas. E afinal, depois de uma semana com febre, ele disse, tome azitromicina, que era o primeiro remédio que estavam dando, né, a princípio, para o COVID. E eu tomava azitromicina, o paracetamol e o incômodo, a moléstia, continuava. Uma semana depois, 10 dias depois de estar assim, o meu marido disse, hoje a gente vai diretamente para a urgência. A urgência é o hospital maior, que é o hospital clínico, né, de Salamanca, onde atendem todas as necessidades, pois seria como o Hospital Geral de Maceió. Então, a sorte foi que eu cheguei na sexta-feira à noite, no sábado, o presidente decretou o estado de alarme, ou seja, já ninguém podia sair de casa, o Covid já tinha realmente invadido a Espanha. Lu, e isso, sim. Você procurou o atendimento médico depois de quantos dias de sintoma? Pois, a princípio, depois de uns 10, 15 dias. E depois eu fui, 2 vezes seguida, na mesma semana que eu tive febre. Né? E nenhuma dessas vezes eles achavam que era o COVID por conta dos sintomas que eu tinha, que não eram nenhum dos sintomas habituais da doença. Na sexta-feira, quando eu fui para o médico, eu fui já me sentindo mal, e aí foi quando eu me desesperei, eu fui me sentindo mal da respiração, que até então eu não tinha tido nenhum problema em respirar. Estava respirando bem, só tinha febre que ia e voltava assim em proporções assustadoras. E nessa sexta-feira, quando meu marido disse, mira, já não se pode mais tomar azitromicina como você está tomando, porque não está fazendo efeito, então vamos ao Hospital Geral. E eu cheguei aí, eles ainda as medidas de segurança não estavam tão... não sabiam muito bem como organizar o hospital para as medidas de segurança. Você foi uma das primeiras, né? Fui uma das primeiras, sim. Era o comecinho de tudo ainda, né? Eu acho, te digo, eu cheguei na sexta-feira, no sábado, o presidente anunciou que sim, que o Covid havia chegado em Espanha e fechou fronteira, botou todo mundo dentro de casa na quarentena, no lockdown, né? E ficou, e foi ao dia seguinte. Então, eu praticamente abri os pacientes do passilho, do corredor que eu estava. E, a princípio, o médico me disse, eu cheguei no hospital, fizeram todos os procedimentos pertinentes, né? Eu estava baixa de saturação e tudo, me fizeram uma radiografia e me fizeram teste para o COVID. Me ingressaram, porque meu pulmão estava, os 2 pulmões estavam bastante infectados, mas seu teste, Lu, o teu teste deu negativo. O primeiro teste deu negativo. 3 vezes. 3 vezes. 3 testes negativos. 3 testes negativos. E o engraçado de tudo, né, é que no dia seguinte eles me disseram, não é COVID, você é tranquila, a gente vai te mudar a outra planta, a outro andar do hospital, que é só para os pacientes que estão doentes de pneumonia e, bom, relaxa um pouco, porque a princípio meu marido não pôde ficar comigo. Ao dia seguinte, quando saiu o resultado do exame, meu marido voltou para o hospital para estar comigo. E, enfim, eles me fizeram uma outra radiografia. E na segunda radiografia, o médico me disse, de acordo com as notícias que a gente está tendo, assim, em plano, que na hora, né, tudo era muito novo e tudo, ele disse, o seu pulmão, a infecção do seu pulmão é o vírus do COVID. Mas a gente não entende porque o pulmão está infectado
e a gente não consegue isolar o vírus no sangue. Então, a gente vai fazer outros exames, outras provas, e vamos ver se a gente encontra o vírus. A primeira prova, a mais comum, né, prova do exame, mais comum exame do COVID, é esse que bota um cotonetezinho no nariz. Uhum. E aí me fizeram essa prova de novo, pela segunda vez, e além dessa me fizeram a da garganta, que é o mesmo cotonete, um pouco maior, e eles tentam colher material da garganta. Isso foi no sábado, no domingo eu piorei. E eu acho que eu fiquei uns 3 ou 4 dias, assim, bastante ruim. E eu lembro que botaram meu marido para casa, tinha uma pessoa no quarto comigo, essa pessoa teve que sair, tudo, enfim, né, me isolaram. E desses dias, esses 3, 4 dias, as lembranças mais fortes que eu tenho dos médicos dizendo, vamos entubá-la. E eu não conseguia falar, não conseguia respirar, a saturação Mas você baixou não bastante. chegou a ser entubada, né? Não foi preciso. A saturação baixou bastante e alguém, né, entre o grupo de médicos diziam, é jovem, apesar de ser asmática, tem um quadro geral bastante saudável, não sei, não tem hipertensão, né, não tinha hipertensão, e tudo, só tinha a febre que não remetia, mesmo com os remédios diretamente na veia, e estava sem conseguir respirar. Então, vamos tentar fazer com que ela reaja mais no quarto, né, sem mandar para UTI. Sem mandar para UTI. E nessa ficaram, né, foram uns 4 dias que eu ouvia todo o movimento e tudo, não conseguia falar, estava bastante debilitada. E até que num desses dias o médico chegou para mim na habitação, no quarto, né, e me disse, a gente vai te dar uma medicina experimental. Não sabemos se faz efeito, mas é o que estão usando na Itália e é o que usaram na China. E aqui a gente vai fazer o experimento com um coquetel, né, com outras medicinas. E me deram um montão de papel para assinar e, enfim, basicamente nesses papéis em que eles me deram para assinar, eximia o Estado, o hospital, o médico que estava responsável por mim, de toda a culpa de algo que viesse a acontecer. Né? As bolsinhas de medicinas eram nomes extremadamente raros e eles observavam todo o tempo, digo a você que a cada 10 ou 15 minutos entrava gente no quarto para observar os efeitos, né, da medicina. E, sinceramente, foi o que me salvou, porque foram 4 dias muito, 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 muito mal, e depois do coquetel de medicina que me fizeram, eu fui começando a melhorar gradativamente. Tanto que 12 dias depois... Olha o Gui aí. Guilherme. Diga lá, Guilherme. Fala, Guizão. Foi embora já. Já foi. Tanto que alguns dias depois, tipo 15 dias depois, né, os médicos estavam abismados, porque eu já estava com o pulmão comprometido, com bastante diarreia e tudo, mas eu estava, do COVID em si, eu estava curada, né? As manchas que tinham no pulmão, o vírus que eles encontravam no pulmão estavam curados. Não sei como eu fui contaminada, pois eu vou de farra para buscar o Guilherme na escola, né, e tudo. A princípio, não se tinha todos esses detalhes que se tem hoje, né? Enfim, quando eu fiquei doente, nem se falava em usar máscara, em lavar as mãos, em ter todos esses cuidados. Então, de verdade que eu não sei. E outra coisa, os médicos não sabiam me dizer como o vírus, depois eu soube de outras pessoas que tiveram vírus da mesma forma que eu, mas eles não sabiam dizer como o vírus tinha se alojado só no pulmão. Eu não tive, eles
tiraram a secreção das minhas axilas. Uma outra prova de sangue super dolorosa, que é para tirar o plasma do sangue. E nem no plasma do sangue eles conseguiram encontrar o COVID. Né? Então, por isso eu entrei também no grupo de estudos. Você não tinha o vírus no sangue, você só estava com o vírus instalado nos pulmões, é isso? No pulmão. Sim, exatamente. E ele não chegou a circular pelo sangue, pelo seu corpo. Não. Isso, de certa forma, é bom. Isso, de certa forma, não deixa de ser bom, porque você não teve sequelas em outros órgãos do corpo, né? Porque tem gente que fica com insuficiência renal, até problemas neurológicos, depois esquece das coisas. O seu problema foi só pulmão, né? Só pulmão e nada mais. Inclusive, eles diziam que era uma espécie, assim, o interesse deles em estudar é que eles disseram que eu não era um cidadão vetor, né? Eu não contaminei ninguém, e isso, de verdade, que é bastante halagador saber disso, dá paz saber disso, porque da forma como eu tinha o vírus, era impossível contaminar ninguém. Né? Tanto o meu filho estava comigo todo esse tempo que eu fiquei ruim, meu marido estava comigo, os meus sogros me acompanharam, e ninguém da nossa família teve, a não ser que sejam assintomáticos, né? Mas ninguém da nossa família esteve doente depois de mim, nem durante esse tempo, enfim. E as pessoas que estiveram comigo, né? No dia que eu fiquei ingressada, uma das minhas maiores preocupações é que na noite anterior, na semana anterior, eu tinha estado com uma moça que estava embaraçada de pouquinho tempo, e eu só conseguia... Peraí. Embaraçada é grávida, para quem não conhece no Brasil, né? Eu falei embaraçada. Que era da mulher que estava assanhado, mas não é. Vá, continue. Pois é, eu tinha estado com uma conhecida que está grávida, e eu fiquei bastante preocupada, né? Então, o médico me dizer, Mira, o médico me dizer que eu não infectei ninguém, de verdade que não é nossa culpa se a gente infecta, né? Porque você nunca... Claro que não. Mas que preocupa, e isso, de certa forma, eu fui bem egoísta. O vírus foi só para mim. Verdade. Ô, Lu, você lembra qual o protocolo foi aplicado para você? Que remédios você tomou? Eu estou perguntando isso principalmente pelo queridinho do Donald Trump. Você chegou a tomar a tal da cloroquina ou ainda não tinha cloroquina nessa época? Era uma das únicas medicinas que eu conseguia ler o nome. Era a hidroxicloroquina, né? Mas nunca sozinha. Chegou a tomar? Sim. Por isso que até hoje, né? Eu ainda estou com a pele bastante ressecada. Eu fiquei com tipo uma descamação na pele, e o médico disse que isso é efeito da hidroxicloroquina. E uma descamação bastante severa. Agora, vão passar tantos dias e tudo, já estou bem melhor. E uma diarreia que me acompanhou depois de sair do hospital, eu ainda estive com ela uns bons dias. 20, 25 dias por aí. E o médico disse que era efeito... Caramba, você passou 20 dias com diarreia? Eu perdi, nessa brincadeira eu perdi. Agora eu já ganhei todos, já encontrei todos, mas eu perdi 12 quilos em 16 dias. E tomando probiótico. E outra coisa que eles também se preocupam muito é a questão... os órgãos baixos, né, as pernas, incham. Então, tomando na barriga, como seria em português, heparina, todo o tempo para ajudar na circulação, né? Na circulação. Então, aí no hospital eram 3 vezes ao dia, e depois em casa já uma vez ao dia, mas eu passei 20 dias depois tomando
heparina e as medicinas, porque vieram os comprimidos que eram assim enormes, tem uns tamanhos assim bastante raros, estranhos, e eu passei 20 dias depois disso. Olá, Elson, tomando essas medicinas. Mas o nome eles não Vamos dão. dar um abraço, Lu, para quem tem gente na live, para Morgana, que é um de RAM, né? Sim, sim. Morgana, uma das caras de RAM. Para o Elcio Davi, sim. que é nosso parceiro lá da época da UFAL, que a gente reencontrou depois de muitos anos num grupo de WhatsApp. O sim. Rodrigues, que você chamou de Rodrigo, mas é Rodrigues, e que na verdade é o nosso amigo Forma, que está aqui também. Um abraço para Ana. Tá todo mundo com o nome trocado aqui. Um abraço para Ana Maria, que não é Ana Maria, é a Mariana. Nossa amiga Mari está aqui também. Para Ida Morato, lá de Tônio, para a professora Evelina, uma das nossas professoras, para o meu amigo Paulinho, lá de Teotônio. Eita, danada, apagou aqui. Peraí, viu, Lu? Só um minuto. Pois é, e eu estou vendo por aqui minha amiga Chev. Chev está desde o Panamá e é uma hermana de color a quem la quero muchísimo e estou encantada, Chev, de tenerte aqui conosco. Elisa Duarte, também uma amiga daqui do Centro de Estudos Brasileiros. Olá, Elisa. Natália, a Neila Barbosa, um beijão, Neila. Enfim, é um prazer, né, contar minha história para vocês. Um abraço para Mari Marques, também, do Teotônio Vilela. Para Sandrinha lá de Salvador. Tá mandando um abraço aí para gente, Lu. Sandra Pereira. Sandrinha. Nossa amiga Sandra. Bora, Bahia, minha porra. Lu, vamos falar, depois de você falar da sua situação, vamos falar da situação dos países de um modo geral. No Brasil, um país de dimensões continentais, a gente sabe disso. Pois é, aqui está só um instante, já que a gente está dando olá, o meu amigo Alex, que está em casa com sua esposa Ed, e a filhinha também, eles são brasileiros, mas vivem aqui em Salamanca. Prazer estar com vocês. Valeu, fica até o final, tá? Não saia não, que ainda tem coisa interessante aqui para a gente falar. Falando sobre a pandemia, Lu, a gente teve estágios diferentes da pandemia no Brasil e na Espanha, né? A Espanha, por ser um país menor e mesmo por ser um país com várias culturas diferentes dentro dela, é um país um pouco menos complexo do que o Brasil. Até por conta disso, no Brasil nós temos muitos estágios diferentes da pandemia. Por exemplo, tem estados onde a pandemia começou muito forte, atingiu números altíssimos, alarmantes. Hoje já está numa situação de estabilização, alguns até de queda. A gente tem um exemplo claro de Manaus, que chegou a ter uma taxa de infecção maior do que os piores momentos da Itália, onde chegou-se a se enterrar 300 pessoas por dia, onde os cemitérios entraram em colapso. Não foi nem o sistema de saúde muito mais, onde os cemitérios entraram em colapso. Se fala, né? E graças a Deus, em Manaus passou essa situação, né? Em São Paulo está passando, no Rio de Janeiro daqui a pouquinho a gente fala que o Rio é um caso específico, é um caso sui generis no Brasil todo, então eu vou deixar para a gente falar do Rio depois, né? O Sul está começando a chegar no pico agora, mas Norte e Nordeste parecem que já estão aí nesse auge já descendo. Como é que foi essa situação aí na Espanha, Lu? De primeira, assim, o espanhol é bem mais educado do que o brasileiro, né? Porque as taxas de isolamento aí foram bem maiores, né? Mas é só a educação do espanhol ou também teve auxílio do governo, teve estímulo para o cara poder ficar em casa? Na realidade, eu acho que a questão da organização, né, do país, eu não sei se seria melhor se tivesse, pois, uma outra pessoa no governo,
né? A princípio, o governo, pois, ha sido... Boa noite, Júnior. O presidente ha sido bastante claro, né, em dizer que era um aspecto novo e ha sido também bastante... ele atalhou, né, o mal pela raiz, ou seja, ele decretou um estado de alarma, que foi uma situação inédita em Espanha em tempos atuais, e mandou todo mundo para casa, né, sem ajuda do governo e sem nenhuma outra condições estruturais por vias políticas, né? O pessoal foi para casa, você não via ninguém na rua, inclusive aqui eu estava no hospital, então era meu marido que comentava que deram no país, que deram no hospital um cartãozinho para ele poder ir do hospital para casa, assim, ele ia saber notícias minhas. E depois isso também foi tomado e ele tinha notícias por telefone para não sair de casa. Porque não se podia sair de casa porque a polícia estava multando, assim, indiscriminadamente. E multas relativamente altas. Na realidade, eu não sei se é uma questão de educação, se é uma questão de consciência, porque pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo, de repente, você se viu esperando, pois, festas grandes aqui, como é a Semana Santa. Salamanca, por exemplo, é uma cidade que vive a Semana Santa, é uma cidade que vive do turismo, e isso tudo foi cancelado, assim, em 2 dias. Não se pode. E as pessoas, pois, muita gente no trabalho, em trabalhos informais, muita gente que tem trabalho, pois, de garçom, gente que trabalha de em hotéis, essas coisas, né, que são espaços turísticos, ficou sem trabalho e sem perspectivas nenhuma, porque, a princípio, o governo não tinha nenhuma ideia do que fazer com essas pessoas. Incluso, a pandemia, ela mostrou um lado bastante frágil da Espanha, não só no sistema de saúde, porque onde eclodiu de modo muito forte o vírus, como em Madrid, como em Barcelona, como em Valência, né, que são grandes cidades, grandes capitais daqui, não só aí em Valência, mas em cidades pequenas também, como Salamanca, relativamente pequenas, né, como Salamanca. Eu acho que essa crise trouxe à tona a pobreza do espanhol. Não estou falando só do imigrante, né, daquele que vem para cá, que vive naquele piso cheio de gente, que não conseguia isolar, não podia isolar, nem podia parar de trabalhar, mas do espanhol nativo mesmo, do espanhol, pois, de pai e mãe autônomo, né, da cidade. E o que a gente via muitíssimo era a gente nos centros de ajuda, na Cruz Vermelha, em Cáritas, né, nas igrejas, porque a pobreza já existia. A União Europeia, né, a OMS, vem anunciando faz bastante tempo que a pobreza em países como Espanha, como Itália, está se alargando cada vez mais, mas isso não era tão visto. E eu acho que a pandemia deixou isso muito, mas muito, muito escancarado, né? Que já não é o estado de bem-estar social, ele já não alcança a todo mundo, como a princípio se pensa, né? Não é algo visível, dificilmente, assim. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu cheguei na Espanha há 10 anos atrás é que eu não via... Eu trabalhava com meninos de rua, em Salvador, e aqui eu não via nenhum menino pedindo. Isso, para mim, era uma coisa bastante legal, sabe? Você andar pelas ruas, você não vê gente... Tinha, claro, os pedintes emblemáticos da cidade, uns que tinham direito até a página de WhatsApp, de YouTube e tal, mas não tinha isso que a gente vê hoje. Hoje a gente passa pela cidade e vê realmente algumas pessoas em proporções, digo, bastante diferentes àquilo que a gente chama pobreza, mas aí está.
gente que tem trabalho e o trabalho não alcança para pagar luz, para pagar calefação, porque aqui faz bastante frio, então você paga também, né, para ter uma vida, uma casa quente durante o inverno. E a pandemia trouxe essas pessoas de cara, né? Algo que eu acho que o governo precisa reestruturar e precisa reorganizar para que essa gente também tenha um direito, né? E a cara dessa gente é uma cara espanhola, sabe? Os imigrantes estão também, mas não é que tem uma outra condição, né? Mas aí também estão espanhóis. Eu acho que a pandemia trouxe bastante isso. Parece que você está falando do Brasil, mas você está falando da Espanha, né? Eu estou falando da Espanha. É engraçado. Eu estava comentando, pois, com meu companheiro, né? Ô, Lu, que vamos dar só um tempinho aqui para a gente colocar os comentários do pessoal que está interagindo com a gente. Professora Evelina está dizendo que nos outros países existem autoridades políticas e médicas orientando. Aqui no Brasil, sim. Não. O Magno está parabenizando a gente pelo bate-papo. A Mariana, que é Ana Maria, que não é Ana Maria, está dizendo que aqui no Brasil temos um povo pouco educado, maioria muito pobre e um verme na presidência. Mariana, nossa querida Mariana, está... O Magno está perguntando, Luciana, aí na Espanha houve movimento contra o isolamento, tipo carreata e protesto pela abertura do comércio? Segura aí, você responde já. O Luciano Carlos, meu xará lá de Teotônio, está dizendo, parabéns, Luciano, pela live, tá massa, valeu, Luciano, obrigado. O Franklin, cara de rã, eunuco, está dizendo, povo do meu agrado, hashtag caras de rã. Depois você explica essa história. E a Mari Marques está aqui dizendo, sou sua fã, Luciano. Mari Marques de Teotônio, você é nota 1000, mas tem mais de 1000 aqui, viu? Tem 1 milhão. Obrigado, Mari. Obrigado. Um abraço, querido. Começa aí pelo do capacete. Houve esse movimento anti-isolamento social aí, Lu? Pois, até pouco tempo atrás, né, a política de Espanha ela se dividia entre dois polos. Esquerda, com uma esquerda, eu digo, mais centro, né, com o PSOE e o PP. E agora, fazem 4 anos, 6 anos por aí, isso se polarizou com o nascimento de outros partidos, como Podemos, como Cidadanos. Oi. E agora o mais novo é um partido de ultradireita chamado Vox. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, os protestos contra a abertura do comércio, incluso contra, né, o comunismo adotado pelo presidente, ha sido liderado por Vox e, sim, que teve bastante, mais ou menos, gente que aderiu ao movimento, mas não com as características do Brasil, né? Aqui, o que na realidade eles pediam é que já estava bem. Foram pedidos, eu acho que 3 ou 4 prórrogas do estado de alarme, ou seja, 3 ou 4 prórrogas da quarentena, e eles diziam, chegou a um certo ponto, né, há uns dias atrás, que eles diziam que já estava bem, que o que o presidente estava fazendo era querer manter-se no poder, mandando, né? Porque centralizaram todos os poderes, os hospitais privados também ficaram à disposição do governo. O governo estava seguindo estritamente as ordens que vinham da OMS e tem um médico especializado aqui para falar dos assuntos do Covid, para dizer como a população tinha que estar organizada, ou como tinha que se organizar, né? As escolas fecharam, os trabalhos que não eram essenciais também pararam. Quem podia trabalhar de casa estava trabalhando em casa e quem não podia, pois, estava em casa, né? Correndo o risco de ser multado se saíssem e tal. Então, foi algo de verdade bastante forte. E aí... Teve carreata aí contra o fechamento? Em Salamanca, na realidade, quem se manifestou teve manifestações todos os fins, todas as sextas-feiras,
mas não carreata, eles fazem tipo uma concentração, né? Tipo, é uma forma. O povo é muito educado na Espanha, né? Até para protestar, o povo é educado, né? Porque aqui a putaria é grande, minha filha. Pois é, aí eles tiveram algumas manifestações na Praça Maior e tudo, e aí a crítica, né? Como é que você vai se manifestar nessa época que está todo mundo junto, mesmo que estavam de máscara e tudo, mas tiveram algumas manifestações, pois lideradas por Vox, pelo partido Mas ultradireitista. teve alguém pedindo intervenção militar na Espanha, não? Para nada. Para nada, para nada. A única coisa que eles pediam era isso, né? Que se acabasse o estado de alarma, que decretasse o fim da quarentena, porque aqui o que eles fizeram foi, a partir do momento em que essa curva, né, que está tão falada curva de ascendência, fosse começando a descer, então eles foram desescalando a quarentena. A princípio, todo mundo em casa, então eles começaram a liberar as crianças e as pessoas maiores, os velhinhos, né? Depois já podiam os deportistas que fossem da escola, que fossem deportistas profissionais e tudo, já puderam sair nas ruas em determinados horários, não eram todos os horários, e agora a gente já está na fase 3 da quarentena, que aliás, já estão todos, toda a Espanha, né, já está fora da quarentena, só não estavam abertos os aeroportos e agora também já começa, né? Assim, fazem Menos 15 dias mais menos ou para o menos. Brasil. Brasil e alguns países, né? Mas Brasil. Ninguém quer brasileiro na Europa, por Não, enquanto. não. Fique aí. Pois é. O Franklin está aqui dizendo: acho que a pandemia trouxe à tona que há governantes e governados equivocados em todo o mundo. É poeta o Franklin, né? É geógrafo. Escreve bem o Franklin. O Pois é, na Paulinho está verdade. dizendo verdade. O Paulinho está dizendo verdade. Essa pandemia escancarou as mazelas de nossa sociedade. Pois E é. o Capacete está aqui de novo dizendo como é apresentado o governo do Bozo genocida aí na Espanha. Na Fala realidade, rapidinho, Lu, que a gente já tem um monte de coisa aqui para conversar, viu? na realidade, o Bozo aqui é visto como uma aberração, né? É Sempre que Bozo, passa. rapaz. Eu me recuso a chamar este homem de eu senhor presidente Jair particularmente, Bolsonaro. eu particularmente não gosto quando chamam o Bolsonaro de Bozo, porque o Bozo foi um dos palhaços preferidos da minha infância. Aí estão acabando com a reputação do coitado do Bozo, que era um palhaço maravilhoso. Mas na realidade, ele é visto aqui, o Jair Bolsonaro, visto presidente de poucos, né? É visto aqui como uma aberração. Incluso exemplo do que não se faz. Tanto ele quanto o Trump, né? Exemplo do que não se pode fazer, o exemplo do que não se deve fazer. Apesar do que, quanto ao comentário que existia aí de que a pandemia trouxe que governantes, né? Eu acho que por melhor preparado que estivesse um país, seria muito difícil controlar. É uma pandemia, sabe? Na realidade, acho que trouxe à tona, por exemplo, a Alemanha é um dos países mais fortes, né, aqui, e os alemães têm uma outra mentalidade, têm um outro nível de educação e um outro nível de consciência política também, né? Espanha é muito latina, incluso Espanha, Itália, né, são latinos, então o comportamento também é um comportamento um pouco distinto, apesar de todas as diferenças que devem ser citadas, né? Mas o comportamento do latino, por exemplo, é muito diferente do nórdico, né? E Espanha, dentro do que cabe, dentro de todas as dificuldades, aqui foi respeitado a quarentena, né? Mas é um país que já vinha apresentando dificuldades econômicas, né? Que foi difícil, que tem dificuldades econômicas, pois na área da indústria, que tem dificuldades econômicas na área a Espanha é sustentada só pelo turismo. E eu acho que isso é muito complicado para um país se manter só de uma fonte de renda, né?
se tivesse, por exemplo, um parque industrial mais forte e tudo, talvez isso não tivesse afetado tanto economicamente a Espanha, como isso a gente está sentindo agora, né? Não sei se seria melhor se tivesse um outro governante, de verdade que eu não sei, e essa eu acho que é a dúvida de muita gente que a gente ouve falar aí, mas dentro do que cabe, eu acho que o Pedro Sánchez fez um bom governo, fez uma boa governança da pandemia. Entendi. Né? Lu, Existe como eu agora, estava aqui. existe Tá, pode fazendo falar. poucos dias, né, ele lançou um soldo vitalício, um salário vitalício, salário mínimo, para ajudar nessa pandemia. Nem todo mundo tem direito, mas as pessoas que têm direito, eu acho que vai ser uma fonte extremadamente bem-vinda. Diminuiu a questão dos impostos para os pequenos comerciantes, enfim, há criado uma série de mecanismos, né, que ajudam as pessoas, que estão ajudando as pessoas a saírem adelante ou saírem adiante de uma forma mais ou menos digna. Poderia ser Maravilha. pior. Lu, aqui no Brasil, como eu te disse no começo, a gente está em fases diferentes em cada região. Tem, por exemplo, a região norte, que aí muita gente se questiona por que o norte foi uma região que sofreu primeiro e muito com com o coronavírus. Tem a questão das fronteiras, né? É próximo ali da Venezuela, da Colômbia, mas principalmente a questão da Zona Franca de Manaus. Um aeroporto muito movimentado, muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo, e o Brasil demorou muito para interromper o seu fluxo aeroviário. Então, isso permitiu com que o coronavírus se instalasse rapidamente aqui no país, principalmente nesses estados onde existe muito fluxo de gente de fora para dentro, como é o caso de Manaus, como é o caso de Pernambuco, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo, foram os estados aí, inclusive, mais afetados. Brasília também, Distrito Federal, foi muito afetado. Mas a gente estava falando sobre o país e eu deixei para a gente falar desse caso do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado sui generis, inclusive é o estado do teu pai, né? Eu também, eu nasci lá. E seu também, né? Estado natal do teu pai. O Rio de Janeiro, Luciana Santos, eu não sei se você está sabendo disso, entrou numa nova fase de reabertura e ontem reabriu bares e restaurantes. Teoricamente, no papel lá, está até o limite de 30% das vagas em cada bar e restaurante e até 23 horas. O que aconteceu? Rio de Janeiro ontem estava pior do que o carnaval. Aglomerações quilométricas ali na região do Leblon, na região coisa que em tempos normais a gente não via. Claro que o ser humano se abusa, né, de ficar isolado em casa. Eu não estou dizendo que é fácil, a gente ficar em casa durante 100 dias, como é o caso do que a gente está passando, mais de 100 dias, que é o que a gente está passando aqui no Brasil. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma coisa realmente fora do que a gente pode admitir. Gente debochando da pandemia, entendeu? Dizendo que o importante é ser feliz e tomar uma. Tem momento para tudo, né, Lu? E tem um momento, como a Espanha deve ter passado por isso, tem um momento que é de ficar em casa. E se todo mundo tivesse ficado em casa ao mesmo tempo aqui no Brasil, com certeza agora estava todo mundo podendo ir para os bares e restaurantes sem precisar ficar debochando de ninguém. Lu? Oi. Eu estava aqui pensando se eu devia falar o que eu estava pensando. Na realidade, eu acho que isso não ha sido a pandemia, né? Mas esse novo governo fez muito mal ao brasileiro. Escancarou, né, uma insensibilidade que a gente não sabia que o brasileiro tinha, né? A gente está acostumado a ler Paulo Freire
e Paulo Freire dizer que a gente é boa gente, né? Assim, de maneira bastante russoniana, né? Ele diz que a gente é um bom homem, que nós somos, sabe, boas pessoas e tudo, então a gente está acostumado a pensar em nós, como brasileiros, bons. Isso é uma verdadeira utopia, né, que se escancarou na era Bolsonaro. E eu acho que a pandemia ela só veio para demonstrar que a gente, na realidade, e aí eu digo a gente, porque eu sou brasileira também, né? Mas que na realidade essa bondade nossa, né? essa coisa boa que a gente tem, é uma bondade sem limites, né? A gente não sabe respeitar, porque quando o fato de você estar na rua faz mal ao outro, né, e a gente não consegue respeitar isso, a gente não consegue ver isso, isso demonstra que a gente é muito pior do que a gente achava que fôssemos. E aqui, o que aconteceu aqui na Espanha, por exemplo, as pessoas passaram muito tempo dentro de casa, muito tempo mesmo, às 8 horas, religiosamente, todo mundo saía para o balcão aplaudir, e nos últimos dias eu já não suportava mais o balcão, e a hora que eu peguei o balcão, um mês depois que já estava, né? E quando abriram, teve realmente espaços que se encheu de gente. Mas já tem agora, a gente já sai nas ruas e a gente já vê menos gente na rua. Porque uma coisa a princípio, quando o vírus estava matando gente de 1.000 pessoas por dia, né, 900 pessoas por dia, e outra coisa é agora, que está morrendo menos gente, mas o vírus ele não deixou de estar aí. O vírus segue na rua. Então, a consciência agora é individual. O governo já disse, até aqui fizemos. Né? E depois daqui, agora é você que tem que tomar as rédeas da sua vida e saber os limites até onde você vai. Nós aqui em casa, por exemplo, demoramos muito de sair de casa com o Guilherme. E uma das queixas das pessoas era que se as crianças eram assintomáticas, se as crianças não eram potenciais transmissores do vírus, porque as crianças não podiam sair. E foram os primeiros a saírem. Né? Mas, e no primeiro dia que saíram as crianças, o que teve de gente sendo multada na rua, porque não podia se reunir mais de 5, não podia sair com gente da mesma família, não podia ir nas casas e tudo, mas teve um montão de gente sendo multada. E teve um montão de gente que, de verdade, que deve achar que isso é bobada. Mas aí quando você vê que está todo mundo fazendo, ainda que seja bobada, eu vou fazer também, né? E aí eu acho que a questão do Rio de Janeiro, a questão de São Paulo, a questão do Brasil de modo geral, mesmo que você tenha um governo que ele não é suficientemente forte para dizer a você, você tem que ficar em casa, se você sair de casa, você vai ser multado, ou se você sair de casa, você vai sofrer as consequências dessa saída, né? Você não tem um governo que te diga isso, mas você sabe que essa doença mata. Então fique em casa, sabe? Se você, de verdade, você não precisa sair, fique em casa. E se você não tem essa consciência, porque assim, quem sai para beber é quem tem realmente tem dinheiro, né, para estar, porque quem não teve dinheiro saiu para trabalhar. Não, aí tá todo mundo reclamando de crise, de desemprego e auxílio emergencial, a porra toda. Ontem todo mundo tava na esbórnia, dinheiro para todo lado, bebendo nos bares lá no Rio de Janeiro. Acabou o problema de falta de dinheiro. Agora, Lu, deixa eu fazer uma reflexão, deixa eu puxar um pouco do seu lado sociólogo nesse momento. Que além de amigo, nós também estudamos juntos nessa área, né? É um problema dos países considerados democráticos. Quando você tem um Estado considerado democrático, necessariamente você precisa de um líder, de um presidente, que no momento desse conclame uma união nacional, senão não funciona. Quando você tem estados, não vou dizer totalitários, mas quando você tem estados fortes e centralizados, como é o caso da China, a China, por exemplo, acabou de reabrir o isolamento pela segunda vez, porque teve um surto lá de 80 casos, e aí fecha tudo. Não tem conversa, entendeu? Não é um Estado com uma democracia, não vou dizer que não é democrático, mas não tem uma democracia igual a do Brasil, igual a dos Estados Unidos. Uma democracia plena, né? Não é um país liberal, digamos assim. É um país, um Estado forte, centralizador.
Quando você não tem um Estado desse, forte, centralizador, você precisa necessariamente de um governo que conclame uma união nacional. Isso aconteceu com 90% dos políticos do Brasil, Lu. 90%. Eu vou dizer a realidade para você que não está aqui, as pessoas que estão vendo a gente aí sabem disso. Isso só não aconteceu com o Bolsonaro. Foi o único político, e aí depois veio uma leva atrás dele, mas lá no começo foi o único político que não estava nem aí para a União Nacional. E sem União Nacional, num país democrático, você não tem como fazer isso, porque você não vai mandar pro paredão todo mundo que sair na rua, né? As pessoas precisam ter consciência disso. E só vão ter consciência disso se tiver um líder que instigue, que incentive, que influencie as pessoas a fazerem isso, né? Sim, é bastante importante. Esses dias, antes de responder, eu quero dar um alô para a Ingrid. Olá, Ingrid. Cadê a Ingrid? Maria Leite. Maria Leite é uma companheira do PCdoB em Ingrid Santos. é a nossa amiga Ingrid. Ingrid Cordeiro, sim. Então, manda ela mandar um comentário aqui. Manda um comentário aqui, Gui, aqui no Facebook. Vai lá. Pois é, Maria Leite está comentando aqui onde está o nosso Estado forte, né? Se privatizamos até a água. Pois é, eu acho que, na realidade, a questão da coesão política, né? É bastante importante. Aqui, por exemplo, Pedro Sanches não tem a maioria no Congresso, mas, de todas as maneiras, mesmo os partidos da oposição, no primeiro momento da pandemia, mesmo os partidos da oposição, como o Vox, que eu estava comentando a princípio, o PP, que é um partido super forte aqui, esses partidos apoiaram o Pedro Sanches, né? Havia uma consciência de que, nesse momento, apesar de não ter um suficiente tapiz econômico, era necessário que o governo estivesse para que as pessoas, para que o sistema de saúde, né, não entrasse num colapso total. Por exemplo, Salamanca não chegou a colapsar, mas em Madrid, que morreu bastante gente, que as pessoas, principalmente gente maior, né, principalmente pessoas idosas, era necessário essa coesão. E é aí que se nota o nível também educativo, né? Eu acho que, por exemplo, Espanha já passou por grandes... a peste, já esteve as pessoas aqui que têm a maioria... O povo chama de gripe espanhola até hoje, né? A gripe espanhola também, né? As pessoas aqui, que a maioria, as pessoas maiores aqui, têm entre 80 e 100 anos, essa gente viveu a guerra. Então, a gente que viveu a guerra e sobreviveu a ela de modo muito digno, né? E essa gente você vê dentro de casa. Essa gente você vê respeitar a quarentena, como a gente chama aqui, de modo, pois, de verdade, exemplar. E isso advém, eu creio, dessa consciência de que, se é preciso, nesse momento, unir forças se sacrificando em prol do bem comum, isso acontece. Em maior ou menor grau, não estou dizendo a você que todo mundo foi 100% coeso na quarentena, mas em maior ou menor grau, e de forma, se foi porque era mutado ou não, as pessoas ficaram em casa, sabe? Incluso teve o presidente, eu ria bastante, porque já nos últimos dias eu já não aguento mais ver o presidente todo sábado em cadena nacional. Todos os sábados, a partir das 12 horas, o presidente entrava em cadena nacional e, pois, explicava tudo o que estava acontecendo. Antes dele, tinha o ministro da Saúde e um outro profissional que foi contratado só para falar da pandemia. Ele é um médico, ele não é político, né? É um médico, e ele explicava, dizia às pessoas como isso deveria ser, por que o governo estava tomando essa atitude, por que essa atitude tinha que ser tomada, e eu sei, e as pessoas ouviam, né? Não era só na minha casa que a televisão estava ligada ao meio-dia para escutar o presidente falar, e
que a gente ia fazer do domingo até a outra semana, né? Era em todas as casas de Espanha. E eu acho que isso é bastante interessante. Não necessariamente precisa ser um governo forte. Eu acho que muito mais do que a fortaleza do governo, o que indica o sucesso ou não dessa pandemia também é a consciência, né, e a educação do povo que compõe esse país. Portugal é um exemplo. Agora, já nessa segunda fase, que os países estão entrando já estão entrando em desescalada, em desaceleração. Portugal teve um rebrote, voltou a fechar as fronteiras, mas em Portugal não teve o número de contagiados que teve em Espanha, por exemplo, que teve em Itália. Verdade. Mas eles fecharam as fronteiras, eles fecharam as portas e eles fizeram quarentena como se tivessem. Então, sabe, eu acho que... Vamos mandar aqui. Vamos falar aqui com o pessoal que está comentando com a gente, Lu. O Elson está aqui dizendo: esse momento de pandemia evidencia a necessidade do aprofundamento de virtudes, como solidariedade, gentileza, respeito, caridade. A Sandra está aqui dizendo: no primeiro momento não levaram a gravidade do vírus, agora estamos pagando o preço. Meu amigo Jânio Barbosa aqui de Arapiraca dizendo que está ligadinho na live. E a Morgana, cara de rã, está aqui dizendo que esse ato egoísta no Rio de Janeiro, quem vai pagar mesmo o pato vai ser o garçom, a cozinheira, o pobre. Dentro daquilo que você falou, né, Lu? Só quem paga sim. É o pessoal que tem menos direitos sociais. O Franklin está aqui dizendo: um simples pedido que a pessoa que está atrás de você na fila mantenha a distância recomendada já te torna antipático. Essa bondade é estúpida. A Evelina está aqui dizendo: Luciano, a questão não é união nacional, mas cidadania. Sim, cidadania, sim. Isso é exatamente mesmo. Exatamente o que eu estava dizendo, né? Não necessariamente isso passa por um governo de mão forte ou um governo... sim, é político, sim, mas é muito mais um gesto de cidadania do que só o governo, né? Eu acho que o controle agora mesmo, já te digo, podemos sair, a gente pode ir para os bares, sabe? Tem os aforos limitados, o número de pessoas é limitadas e tudo, mas eu particularmente vou a um parque ao ar livre, porque meu filho necessita e não é justo com ele, né? Mas eu jamais vou sair de casa de noite para ir num restaurante comer. Não vou, eu acho que ainda não é tempo. E tento o máximo usar a máscara, tento o máximo estar distanciada das pessoas. Bom, as pessoas mais próximas eu beijei sim, eu abracei sim. Você me conhece, você sabe que eu adoro abraço, eu adoro mostrar de carinhos, e aí vai no inconsciente mesmo. E eu digo, bom, já estou imunizada. Mas nós temos uma hora de live, viu, minha filha? E depois vai ficar difícil o povo ver essa live. Então, a gente vai ter que encerrar, porque senão essa live fica muito grande depois. Claro. E eu queria ainda te perguntar um monte de coisa aqui. Eu só vou passar rapidamente. Ih, Maria, peraí. Só vou passar rapidamente aqui pelo seguinte comentário. A questão do Cruzeiro, por exemplo, ainda vai piorar, porque dia 10 de julho agora, daqui a uma semana, próxima sexta-feira, reabrem os espetáculos públicos com limitação de até 1/3 da capacidade. Isso significa dizer que o futebol vai voltar com o público. Aí você imagina, quando você pega, por exemplo, o Teatro Municipal de São Paulo, que tem 200 lugares, 1/3 disso dá 60 e poucas pessoas. Vá lá. Mas quando você pega, por exemplo, um Flamengo e Fluminense no Maracanã, 75 mil, que é a capacidade do Maracanã, 1/3 dá 25 mil pessoas. Então você imagine uma aglomeração de 25 mil pessoas. Você imagina a tragédia que está se avizinhando para a gente aqui no Rio de Janeiro. Eu só espero que os governantes dos outros estados tenham um pouco mais de sensibilidade e não cedam a esse lobby assassino de interesses de futebol. Eu não acredito nem... Eu vou até
falar uma coisa que muita gente não vai concordar, mas eu acredito que nem seja um lobby das redes de televisão, viu, Lu? Porque tem muita gente dentro da Globo muito sensibilizada e que não queria o retorno do futebol. E mesmo assim o Campeonato Carioca voltou, sem clima nenhum para acontecer. Mas enfim, está acontecendo e eu espero que governantes e esse pessoal do lobby dos outros estados tenham um pouco mais de sensibilidade e não deixe chegar essa situação em outros estados também. Você vê São Paulo, por exemplo, em relação ao futebol, só para a gente ficar no futebol, não passar para os outros espetáculos. São Paulo, por exemplo, está fazendo uma coisa muito mais tranquila, não tem data ainda de retorno. Foi definido que todos os clubes voltem a treinar com as medidas de segurança, mas que eles voltem a treinar juntos. Isso dá uma certa equidade, né? Você não tem nenhum time muito na frente dos outros, tecnicamente, em termos de treino, porque estava todo mundo parado, todo mundo gordo, todo mundo tomando cerveja, fazendo live, e agora vai todo mundo voltar a treinar junto. A treinar. Né? Então, assim, a gente espera que os outros estados não tenham a mesma insensibilidade, né? A mesma frieza, a mesma crudeza que o estado do Rio de Janeiro, principalmente a prefeitura do Rio. E, Lu, a gente está falando de um cidadão que é apóstolo de uma igreja evangélica, né? Que é o prefeito do Rio, o Marcelo Crivella, né? A gente está falando de uma pessoa que deveria ter como princípio a sensibilidade, a humildade e o amor pelas pessoas, né? Mas, Lu, comente a seguinte frase. Dime. Bia Dória, primeira-dama do estado de São Paulo. Não se deve dar marmita aos sem-teto, porque eles gostam de ficar na rua. É da primeira-dama isso? Foi a primeira-dama de São Paulo, a Bia Dória, que falou isso. Madre mia. Comente. De verdade, não se deve dar marmita, não. Deve dar dignidade a essa gente, né? Marmita não dá dignidade, não. Assim que marmita é pouco. Só um instante. Vai, Ligui. Mamãe está aqui falando com um amigo, vai? Perdão, desculpa. Quando acabar a quarentena, não deixa o Gui acordado até depois de meia-noite, não, viu? Isso é porque hoje é sexta-feira. Normalmente ele dorme antes. É verdade. Pois é, né? Parte do pressuposto que o pobre, o pessoal de rua, mas o pobre, de um modo geral, gosta de ser pobre, ou aquela coisa da meritocracia que falam, né? Que o pobre só é pobre porque não se esforçou bastante para ser rico, o que é um absurdo, uma mentira sem sentido, né? Lu, estamos prestes a ter um novo ministro da Educação aqui no Brasil. Madre. Depois do Decotelli, que, segundo informações, não fez nenhum maternal. Informações, fraudou até o diploma do maternal. Ficou 5 dias no ministério. Teremos um novo ministro da Educação, que provavelmente é o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder. Indicação do Ratinho Júnior, que é o filho do Ratinho do SBT. Aí vai ser agora a República do Silvio Santos, né? Porque a gente já teve o ministro das Comunicações indicado pelo Silvio Santos e agora o Ratinho vai indicar o ministro da Educação, Lu. Estarão todos em casa, ratos Eu lembrei da música, ratos, como se chama? Ratos escrotos saiam dos esgotos. Aí, pois é. Bichos escrotos. Na realidade, na verdade, cada vez mais esse governo me surpreende. De onde sai tanta gente? Essa gente toda, de onde sai? Porque é absurdos de trás de absurdos. De verdade que é incrível como conseguiram constituir um governo de gente tosca. Totalmente tosca. Aqui o comentário do Franklin. Precisamos urgentemente fortalecer nosso sentimento de pertencimento com o nosso país, mesmo que o atual governo não colabore com isso. Isso é assunto para outra live, viu, Franklin? A questão do pertencimento,
do nosso sentido de nação, né? A gente não tem sentido de nação. Aqui é cada um por si. Não existe unidade nacional para nada aqui nesse Na, país. Nem a na verdade, pandemia conseguiu nos unificar. essa história de que a pandemia vai fazer com que, na realidade, essa questão de preconceitação. Oh, É o Capaceiro está querendo pautar a live, viu, Lu? Magno, quarta-feira eu vou falar um pouco sobre o Covid, na minha condição de latina, negra e mulher, com Carla Cid, Carla Portela. Quarta-feira no Instagram, no YouTube. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A Carla ela é professora do IFAM, que é um instituto federal na Bahia, e é professora de literatura, tem alguns livros escritos, é negra também, e a gente vai falar um pouco sobre isso quarta-feira, às 10 horas da noite, no YouTube. Mas te digo, tô bombando, já tô dando autógrafo e daqui a pouco eu vou vender os direitos da minha imagem, da minha história também. Maravilha, maravilha. Mas eu te digo, eu acho que isso de que a gente dizia, tinha uma propaganda aqui bastante bonita que dizia que depois dessa pandemia, da pandemia e depois desse tempo em casa, a gente ia ser pessoas melhores. Isso é balela, é utopia pura, porque se você nunca foi gente boa, você não vai começar a ser agora, porque você passou 100 dias dentro de casa fazendo nada, né? Ou fazendo live, ou fazendo vídeo no TikTok. Você não vai ser melhor do que você era antes, de modo algum. Então, na realidade, o governo não vai ser melhor depois da pandemia. Na realidade, o governo nunca existiu, né, no Brasil, e ele não ia começar a existir agora. Na verdade, o que se necessita é uma organização, uma reorganização dos partidos, dos partidos de modo geral, para que esse novo governo ele seja o mais rápido possível derrubado. E eu aqui de longe, eu acho, não sei, mas eu vejo as pessoas bastante inerte. Estão bastante práticos em fazer memes, né? Os memes são maravilhosos, eu dou muita risada e eu acho a criatividade do brasileiro bastante viva, mas essa criatividade tem que ser revertida, tem que ser direcionada para um outro campo de força, né? E nesse momento o campo de força é derrubar o governo atual. Mas é aquilo que a gente já falou, que a gente falou anteriormente aquilo. Não há no brasileiro um sentido de nação. A gente não se sente pertencente ao Brasil, né? Não existe um sentido de nação no Brasil, até porque o Brasil, até 1808, quando a coroa portuguesa veio para o país e trouxe algumas coisinhas legais para cá, o Brasil passou mais de 300 anos como colônia de exploração de Portugal. Então, não tinha nada para cá. Não foi, Portugal não cuidou do Brasil no sentido de se tornar um país autônomo e desenvolvido, né? Portugal tratou o país como uma colônia de pura e simples exploração durante mais de 300 anos. Então, a nossa história, apesar de antiga, em termos de tempo, é até recente. E não houveram grandes episódios, quer dizer, até houveram grandes episódios, mas a gente ainda não tem o sentido de dar valor a esses grandes episódios. Por exemplo, tem um cidadão hoje na presidência da Fundação Palmares que é contra a causa negra, que acha que o Zumbi não foi porra nenhuma, entendeu? E assim, enquanto a gente tiver esse tipo de tratamento com a nossa história, não valorizar aquilo, que não ter esse sentido de nação, dificilmente as coisas vão mudar aqui no Brasil. Eu acho que isso começou um pouquinho nos governos anteriores, né, nos governos Lula e Dilma e tudo, mas infelizmente todas as outras coisas que sucederam com esse governo parece que apagou um pouco esse prazer que a gente tinha. Quando eu estava aqui... Oi? Vou botar um comentário aí para você ver, ó. Acabei de ganhar uma pizza aqui, viu? Que legal!
Vai, Lu, termina, desculpa. Pois é, eu aqui vi algumas palestras com o. Aliás, vi uma palestra com o FHC, tenho até uma foto com ele, com o FHC. FHC pode ter qualquer. Teve muitos defeitos enquanto presidente, mas como sociólogo eu sempre o admirei. Ele ha sido um bom sociólogo, me parece, né? E vi também o Lula. O Lula ha sido doutor honoris, congratulado com a medalha de doutor honoris, né? E todos eles dois, ver eles falarem do Brasil e tudo, de verdade que te enchia de orgulho. Poxa, eu saí daí, eu vim daí. Aqui existe um centro de estudos brasileiros, e o centro de estudos brasileiros, de verdade, é um espaço onde a gente se sente em casa, né? E está sempre aberto para os brasileiros, e é um espaço onde as pessoas vão mostrar o que se está produzindo. Tanto os alunos da universidade quanto gente que vem do Brasil, eles convidam e tudo. E quando vem gente do Brasil para cá, a gente nota que na área da produção, na área da ciência, né, o Brasil é extremamente rico. E essa gente, ela estuda o Brasil, elas entendem o Brasil. Na realidade, o Brasil tem muita gente boa, boa no que faz. Eu tenho uma amiga que você deveria conhecer, se chama Cláudia Galhardi. A Cláudia Galhardi é doutora e está fazendo pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas, e ela lançou, faz pouco tempo, Opa, peraí. Mas tem o diploma, né? Sim, Cláudia tem o diploma. E há pouco tempo ela lançou uma... Desculpa, Cláudia. Veio que eu perco a amiga, mas não perco a piada, não. Pois é, a doutora Cláudia Galhardo, há pouco tempo ela lançou pela Fundação Getúlio Vargas uma app, que essa app ela é para você descobrir o que são as fake news, notícias que são fake news. Você bota lá a notícia e a app, que Fala Fake News, creio que é isso, a app diz se isso é fake, se não é. Então, eu te digo, a Cláudia é uma menina de Santos, de família classe média. A mãe dela sustentou ela e os irmãos com puxadinhos, como ela diz, ou seja, a gente da periferia, né? E Cláudia está aí, pós-doutora, doutora pela Universidade de Salamanca e pós-doutora pela Fundação Getúlio Vargas, e ela está aí produzindo um montão, sem ajuda, né? Tem a bolsa da Fundação Getúlio Vargas e tudo, mas quando ela estudou aqui, ela não tinha ajuda nenhuma. Ela ralava, ela trabalhava todo o verão para pagar a faculdade no inverno. E aí, né, aqui a gente vê que o Brasil tem um centro de produção cultural, não só na área da cultura, como sempre, mas produção científica, produção política, boníssima. E essa gente a gente não vê. Né? Eu acho que a gente está falando para as pessoas erradas. Eu acho que é isso. Né? Porque o que meu Facebook, ele é sui generis, ele tem gente de todo tipo, toda classe, toda cor, né? E é graciosíssimo. Porque enquanto você vê um Luciano, enquanto você vê uma Cláudia, enquanto você vê um Alex, o Alex tem um grupo no Facebook de poetas brasileiros, poetas modernos brasileiros, e ele bota poemas boníssimos de poetas dessa atualidade, né? Do Brasil de agora, né? A Maria Leite, que tem uma relação muito bonita com Cuba. Então, são gente assim, e você vê gente que defende o fim do Supremo, Tribunal Federal. Do STF. Pois é, você vê gente pedindo o fim disso. Digo a você, no meu Facebook. E gente que é engenheiro, gente que é formado, gente que é médico, gente que é enfermeiro. Então, assim, eu acho que essa gente que produz para o bem está falando para as pessoas erradas. Não é possível. Né? Que ainda tem gente que olhe, pois é, né? Ainda tem gente que olhe para esse governo e veja e ache que é um governo coerente e ache que é um governo sério. E todas as pessoas que o seguem, né? Porque é incrível, porque até os aliados do governo têm o mesmo perfil. Claro, né? Não podia ser diferente para gostar deles. Lu, você falou em poeta aí. Você falou em poeta, mande um abraço para o Newton Rezende, que também comentou quando eu coloquei o card ontem. Não sei se está assistindo, se pode, mas, enfim, mandou um abraço para a gente aqui. Manda um abraço para ele aí também. Um abraço, Niltinho. Eu vi a Sossol por aqui, a Solange Rezende.
A De Sol já verdade, mandou coraçãozinho aí pra gente. pois é, de verdade que ha sido um prazer falar com você. Eu nem estou sentindo sono. Meia-noite e Peraí, não meia. acabou ainda não, peraí. Não acabou ainda não. Você pensa que vai ficar só nessa molezinha? Eu vou botar você no aperto aqui, viu? Hombre, não faça isso não. Vamos. A gente precisa encerrar, Lu. Eu quero desde já agradecer a você e quero dizer a quem está acompanhando a gente que toda sexta a gente vai ter essa live aqui no meu Facebook. Essa live é amanhã de manhã, ela tá lá no meu IGTV também, no meu Instagram TV. E toda sexta-feira a gente vai trazer uma pessoa, ou duas, ou três. Depois que eu descobri esse programinha legal aqui, a gente pode até botar mais pessoas aqui para conversar no Facebook. Então, toda sexta a gente vai dar essa contribuição aí para o debate nacional. Olha só o que, é que eu estou pensando, né? Eu estou contribuindo para o debate Você pode, nacional. Luciano, você pode. Mas enfim, toda sexta a gente está por aqui. Você que está acompanhando a gente aí, já marca aí na sua agenda. Toda sexta à noite a gente vai estar aqui conversando com você que está aí no Facebook. Lu, vamos brincar. Eu quero encerrar essa live pedindo que você me responda um bate-bola, jogo rápido. Duas palavrinhas para definir o que eu vou responder o que eu vou te perguntar aqui. Certo? Certo. Vamos lá? Dime. Manda. Brasil ou Espanha? Só pode um, viu? Pois, filho, nas circunstâncias atuais, Espanha. Salvador ou Maceió? Hombre, não faça isso comigo, não. Pois, Maceió. Ah, bom. Agora não diga. Vinho tinto ou cachaça de erva doce? Vinho branco. Pensei que Mas, você ia dizer cachaça de erva doce. não, eu sou de Gabriela Crave Canela. Ah, é verdade. As pálpebras pesavam, né? Exatamente. Bom. Vladimir Putin ou Xi Jinping? Aí. Não tem criança, não, né? Não, essa hora Aí já tá dentro. tarde já. Essa é a sua resposta, né? Político eficiente. Político eficiente. Pois. Do mundo todo, tá valendo. A Angela Merkel. Ah, gosto da Angela Merkel, né? Pois. 7 mandatos na Alemanha, né, Lu? Aí o povo é contra esse negócio de reeleição no Brasil. A Angela Merkel já vai com 7 mandatos na Alemanha. Já tá cansada, mas Mas é foda mesmo, uma grande. segue valendo. grande Ela é política. admirável. Político crush. Pedro Tá Sanches. dormindo? Paulo tá dormindo já? Ele sabe. Pedro Sanches. Pedro Sanches é? Atenção, mulheres que estão aí na live. Vamos pesquisar aí no Google Fotos. Pedro Sanches. É que de verdade. Se não fosse socióloga, seria Advogada. Ave Maria. É mesmo, Lu? Ia ser. Ainda tô namorando, ainda me dá tempo. Aí vai lhe contratar Jair Bolsonaro. E aí? Eu mando ele pra cadeia, eu quero não, eu fico pobre. Vou comer marmita. Melhor momento na Espanha. Nascimento do Guilhermo. Eu sabia que você ia dizer isso. Mas é foda, né? Nascimento do filho não tem como perder pra nada mesmo. Não. Aliás, antes da próxima pergunta, tu tá aí desde que ano, Lu? Desde novembro de 2007. Rapaz, faz tempo demais, viu? Faz tempo. Faz muito tempo. E se a gente não deixou de ser amiga até hoje, minha filha? É porque Não deixa deixo nunca mais, pode ter certeza. É verdade. Você pode ir para Marte. Lá Se tiver vocês conexão, ficaram eu vou comigo. estar lá fazendo live. Melhor momento no Brasil.
Melhor momento no Brasil. As quintas-feiras no Jaraguá. São memoráveis. Nossa querida Mandala, mandar um abraço para todo mundo da Mandala, né? Não sei se estão assistindo, a Jordana, a Juliana e os que entravam assim esporadicamente, né, Lu? Ranulfo também. Pois é. E os que entravam esporadicamente, né? A Camille, lembra de mais alguém aí, Lu? Que entrou como convidado? A Camila, a Ju, o Forma. O Forma foi em alguma dessas? Sim, sim. O Emerson também. É mesmo, é mesmo. Aquele outro amigo de vocês que era físico. O Bilunga? Bilunga? Bilunga hoje, porra, não posso falar o apelido do cara. O Bilunga hoje é professor doutor aqui em Arapiraca, rapaz. Não posso estar entregando o apelido do cara, não. Boa lembrança, Lu. Boa lembrança. Lu, férias dos meus sonhos. Que país, que lugar? As férias dos meus sonhos eu ia ter esse ano e a pandemia acabou com ela. Eu ia para a Grécia. Boa. Essas são as férias dos meus sonhos. Boa. Mas como eu sobrevivi, eu ainda irei. Suponha que você saísse do corpo e você perguntasse a você mesmo: qual Luciana? O que você diria da Luciana Santos? Pois. O que você quer que eu diga de mim mesma? Eu sei, diz aí, meu filho. Pois eu diria que foi uma pessoa legal, gente boa, mas que podia ser melhor. Sempre há o que melhorar. É isso, Lu. 1h e 26 minutos de live, minha filha. Precisamos encerrar, viu? 50 pessoas nos escutam. Já deu muita gente aqui. Deu muita gente, tem 21 com a gente ainda nesse momento. Sim. Mas já deu muito mais. Lu, minha amiga, muito obrigado. Eu tinha que começar essa série de lives com você, porque além de você ter muita história para contar, eu precisava começar essa live e o clima que eu quero para essa live é esse. Você com esse sorriso que sempre foi a sua característica. Eu não quero fazer aqui um bate-papo de jornal nacional. Eu quero aqui discutir coisas sérias, obviamente, mas eu quero discutir nesse clima que a gente está discutindo aqui. E eu não encontrei, sinceramente, pessoa melhor para começar esse bate-papo com esse clima, com essa descontração. Não encontrei pessoa melhor do que você. Sinto muita saudade sua. Sinto muita sua aqui no Brasil. Ninguém vai superar o que a gente fazia aqui no Brasil, minha filha. E um dia, quando você voltar, pelo menos um dia dos seus dias aqui, a gente vai reeditar algumas das nossas noites aqui em Maceió, tá certo? Pois é, isso espero. Outro abraço, Maria Leite. Rita Cristina, você lembra da minha amiga Rita, Lafa? Você conheceu a minha amiga Rita? Não. Pois é, de Salvador. E um abraço para todos vocês, e de verdade foi um prazer, foi um bate-papo super leve. Eu amei a noite. Cris, a Enana tá por aqui me dando adeus. Eu fico super tímida. E eu sei disso, Franco. Eu sei disso, meu filho. Tanto que eu deixei pro final esse negócio, entendeu? O que passa é que eu não posso ficar vermelha, né? Mas se eu pudesse, eu ficaria. Mas eu gostei demais do momento. Eu espero que você tenha sucesso na sua vida de modo geral e que as lives também sejam de sucesso, que alguém te veja e te contrate. Valeu, minha amiga. Beijão, viu? Um beijão, boa noite para vocês e até a próxima. Beijo pro Gui, beijo pro Paulo, para todo mundo aí, tá? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Beijo, tá aí, tchau. Beijo pra Suzy e beijo pro seu Guilherme. Valeu, Lu. Conversamos aí com a Lu.
Só lembrando para todo mundo, a partir de hoje, toda sexta-feira eu estou aqui um pouco mais tarde. Hoje a gente fez às 18, porque são 5 horas a mais lá na Espanha e já vai dar 1 hora da manhã aí, né, Lu? Exatamente. Já vai dar 1 hora da manhã lá. Mas a minha ideia é Meia-noite e fazer na sexta 37. um pouco mais tarde, um pouco, por volta das 20, 21 horas, a gente entra aqui toda sexta-feira, tá certo? Valeu, valeu, Tchau, Lu, tchau, tchau. Boa tchau. noite.